Olá, eu sou o Sebastião, aluno extensionista do projeto Educação e Psicologia, e hoje eu estarei te guiando durante essa mostra. Pegue a sua pipoca e bom vídeo! Bem-vindo e bem-vinda à nossa mostra de ações extensionistas do projeto Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão, da Faculdade UNB Planaltina. Nessa mostra, nós vamos apresentar o que nossos grupos de trabalho desenvolvem desde março de 2020, quando a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde. Desde então, nosso grupo teve que se reorganizar para desenvolver as atividades que têm como missão promover a inclusão junto com as pessoas da comunidade. É a universidade, em conjunto com a comunidade, trabalhando para que todos e todas se sintam incluídos e incluídas nos mais variados contextos. Aqui no nosso projeto, vocês vão encontrar ações desenvolvidas no contexto do atendimento educacional especializado, no contexto de divulgação científica por meio da Libras, no contexto da socioeducação, também todas as nossas atividades de audiovisual, atividades do atendimento educacional especializado e todas as atividades de acolhimento interpessoal que nós temos desenvolvido. Muito obrigada por sua participação. Lembramos que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda hoje e também na quarta-feira, às 10 horas da manhã, quando teremos a segunda parte dessa mostra. Acompanhe a gente nas redes sociais, pelo Instagram, @edu.psi.nb, pelo YouTube, e inscreva para nós. Educacau e Psicologia 3@gmail.com. Nós agradecemos você por estar nos oportunizando conversar e também aprender e divulgar nossas atividades. Entre em contato conosco para que também possamos aprender com você. Agradecemos os técnicos que têm nos ajudado a operacionalizar essa mostra. Muito obrigada a você, Eric Ferreira, Sebastião Felipe, o Alisson Nunes e também ao Eric Lucas. Muito obrigada. Boa mostra para todos e todas. Um beijo grande, fiquem bem, cuidem-se e entrem em contato conosco. O primeiro grupo de trabalho que iremos assistir é o de comunicação audiovisual. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Eu sou Eric Ferreira, tenho 24 anos e sou licenciando em Ciências Naturais pela Faculdade UNB Planaltina. E desde o ano passado eu faço parte do projeto Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão, atuando principalmente no subprojeto, no subgrupo Comunicação Audiovisual. A pandemia trouxe diversos desafios para nós. Entre eles, a necessidade de levar as atividades presenciais para a modalidade virtual. O grupo de comunicação audiovisual, ele passa a ser ainda mais relevante desde a metade do ano passado para cá, justamente por conta dos inúmeros desafios que a pandemia nos trouxe e pelo momento de reflexão que a gente tem de como fazer a transposição das atividades que costumavam ser presencial para o modo remoto, ou seja, como adaptar nossas atividades para o meio digital. E o grupo de comunicação audiovisual é responsável por fazer esta adaptação. Nossos alunos e alunas atuam com YouTube, Instagram e um site, levando todo o conteúdo audiovisual para a comunidade em geral. Então, a gente vem com todo esse aparato técnico que é necessário para que as atividades possam chegar aos seus objetivos, seja uma aula, uma palestra, um seminário, um mini curso. Nossa parte sempre tem um cuidado ali nosso com isso, seja de iluminação, seja de áudio, seja de vídeo. A gente utiliza algumas plataformas que nos ajudam, que é o caso do StreamYard aqui, que é o que eu estou usando, ou o OBS, que eu também estou fazendo uso, mas nunca deixa de ter um cuidado pessoal, um cuidado
de pessoas mesmo quanto a essas atividades. E sem contar que, assim, a execução delas, a transmissão delas, tudo passa pelo nosso grupo do audiovisual. Então, se você vê um vídeo no YouTube, teve um trabalho de edição em cima daquilo. Se você vê uma live, teve um trabalho de várias pessoas em cima daquilo. É uma coisa de trabalho, não só de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que estão ali tentando fazer a transposição dessas atividades e que estão tentando fazer o projeto continuar e se adaptar nessa realidade que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, eu me chamo Samuel e eu faço parte, né, do grupo Podcast Socialize. O Podcast Socialize, ele tem como objetivo a ideia de socializar diversas vertentes com o ouvinte. E a ideia dele, na verdade, se criou nesse período da pandemia, justamente por ser um tipo de meio de divulgação que tem sido bastante utilizado. E quem não gosta, né, de ouvir alguma coisa durante algum momento que você esteja escrevendo ou fazendo uma atividade doméstica. Então, a ideia da gente poder criar esse podcast foi expandir as nossas formas de acessar as pessoas ou permitir um certo tipo de conhecimento para elas, né? E o podcast Socialize, ele vai trabalhar em 4 vertentes. As vertentes são Socialize Informação, Socialize Conhecimento, e Socialize Experiências e Socialize Amizade. Eu fiquei, então, para cuidar da parte de Socialize e Experiências. E essa vertente é uma vertente muito especial, na qual a gente tem o objetivo de ouvir experiências diversas, das diversas pessoas que nós conhecemos e daquelas que também nós não conhecemos sobre qualquer um tipo de assunto. O nosso projeto ele é muito procurado justamente pelas pessoas porque elas querem ter voz, sabe? Elas precisam contar coisas para nós. E elas procuram nosso projeto às vezes só para poder contar, falar, conversar. E a gente então pensou nessa vertente experiências justamente por causa disso. Por que não ouvir a experiência dos outros? Não, o que a gente tem para poder aprender com a experiência dos outros? O que os outros têm a nos falar que a gente também pode aprender? Então esse podcast tem como objetivo justamente socializar experiências de forma que a gente possa se encontrar na experiência do outro, mesmo sem ter vivido aquilo, sabe? Isso é muito louco, né? Porque como a gente não viveu, a gente diz que não é nossa experiência, mas ao ver a experiência do outro, a gente acredita que a pessoa tem como se identificar dentro daquele contexto e pensar, caramba, eu já senti isso, caramba, eu já vivi isso também, né? E nesse momento em que ela se identifica na fala da outra pessoa, ela desenvolve o sentimento do pertencimento. Eu acho que essa é a parte mais mágica dessa vertente que a gente está trabalhando, né, do Socialize Experiências, porque é na fala do outro em que você pode encontrar um determinado pertencimento, em que, por isso, pode desenvolver empatia também pela situação do outro. Então, essa vertente a gente vai ter como objetivo justamente ouvir experiências diversas, sobre pessoas em contextos diversos, e dar voz a todos aqueles que querem ter voz e precisam também ser conhecidos. Nosso projeto, como é um projeto muito diverso, a gente tem muitas vozes a serem ouvidas. E eu acredito que essas vozes terão espaço nessa vertente. Boa noite a todos, meu nome é Lucas, faço parte do projeto da professora Juliana. É uma oportunidade muito boa fazer parte de um projeto de extensão, porque é algo primordial na formação de um estudante de licenciatura, né? A extensão é uma parte muito importante na formação. E eu tive a oportunidade do meu primeiro projeto de extensão ter sido com ela, pessoa bem simpática, muito legal. E recentemente teve a iniciativa com outros colegas de fazer um subprojeto chamado podcast, e a gente está em fase de preparação. Eu acredito que vai dar certo, tá tudo encaminhando bem legal, de acordo com o cronograma. A gente toda sexta-feira se reúne para debater, né? Dentro do projeto a gente tem diversos segmentos, né? A gente separou em algumas sessões e eu fiquei com a parte de amizades, né? O que isso quer dizer? Essa é uma coisa bem informal mesmo. A gente vai ter alguns convidados de fora, pessoas da própria FUP também, alunos, professores que tiveram interesse, fazer um podcast aí, falar sobre filmes, videogames, né? Dá até para jogar na hora e ao mesmo tempo conversar. Mas a princípio, como eu tenho um carinho especial pelos filmes, né? Principalmente ficção científica, eu vou dar uma priorizada para essa parte dos filmes, né? Posteriormente, se tiver alguém, a gente está vendo se uma aluna se junta, né, ao podcast, né? Uma pessoa que talvez se interessa por filmes, para dar uma somada, né, na equipe. E a gente vai ver se a gente consegue fazer essa questão dos filmes aí mesmo.
Eu já estou com o trabalho, tô preparando a parte inicial aqui de escolher os filmes, né? Selecionar alguns filmes bem legais. Eu acredito que vai dar um debate bom. E aí é isso, o podcast Amizades, né? A minha parte vai ser bem informal mesmo, a gente vai conversar, trocar ideia, fazer novas amizades, né? Curiosidades. E eu acho que é uma parte extremamente importante nesse contexto de pandemia que a gente vive. Até porque a gente muitas vezes fica muito isolado em casa, né? Tá cumprindo o isolamento direitinho, não tem muito contato com ninguém lá fora. E eu acho que o podcast pode ser uma descontraída legal aí pra gente não se sentir tão só. Eu acho que é uma ideia bem legal. De tantas as outras que existe no projeto da professora Juliana. É um diferencial o projeto dela, né? É bem diversificado, pega diversas áreas. E eu sou muito sortudo de estar fazendo parte. Oi pessoal, meu nome é Silvia, eu faço parte do projeto Educação em Psicologia e do subprojeto do podcast Socialize. Quando eu soube que ia participar desse projeto, eu fiquei muito empolgada, porque é um projeto, ao meu ver, extremamente novo na extensão universitária e é um projeto que pode agregar muito, é inovador, é diferente, é algo que a galera vai poder ouvir aonde estiver, no ônibus, no carro, trabalhar das diversas maneiras possíveis. Então isso me empolgou muito. Na nossa primeira reunião, foi uma reunião já muito inspiradora, porque veio muitas ideias assim, muito legais, de várias vertentes. Cada aluno decidiu ficar com uma vertente para tratar nos episódios, então terão vários episódios maravilhosos. A vertente que eu fiquei foi a vertente da socioeducação, uma área que eu me inspiro a falar sobre, porque é sobre educação para adolescentes infratores e é uma área que precisa ganhar mais uma ênfase, que as pessoas precisam conhecer. Acredito que esses episódios vão agregar não só para os profissionais ou para quem pesquisa na área, mas também para aqueles que não conhecem, não têm conhecimento sobre a socioeducação. Pretendo trazer conceitos do que é e também de trabalhos que já foram realizados lá, para inovar e para trazer ideias para os profissionais. Acredito que futuramente nós vamos continuar com o podcast, porque eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso e eu pretendo continuar trabalhando na área da educação inclusiva, em seus diversos conceitos, em seus diversos ambientes, e acredito sim que esse podcast ele vai agregar na vida de muita gente e a realização dele vai ser muito inspiradora para muitas pessoas. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Eric Germano, eu entrei recentemente para o projeto de Psicologia e Educação da professora Juliana e nós agora queremos começar com um podcast e esse podcast terá algumas vertentes. Eu fiquei com uma vertente da informação, ou Socialize Informação, que é basicamente uma conversa com um especialista. Eu vou tentar reunir perguntas que as pessoas normalmente fazem, perguntas que são muito frequentes de pessoas comuns. Um exemplo que é o que nós estamos passando agora, que é a pandemia, e o tempo inteiro as pessoas se perguntam, meu Deus, mas a vacina, eu posso tomar qual? Eu tenho que escolher, meu Deus, preciso da segunda dose, estão falando que vai ter uma terceira dose. E o tempo inteiro isso fica saindo nas mídias, o tempo inteiro as pessoas se perguntam se toma, se não toma, se é perigoso, se não é perigoso. Se faz efeito, se não faz efeito, ai meu Deus, efeitos colaterais. Eu fiz um exame de anticorpos e não acusou anticorpos e a vacina não funcionou. Não é assim que funciona e é para isso que eu vou trazer uma pessoa que é da área para poder responder essas perguntas e assim conseguir levar informação de qualidade para mais pessoas, para poder informar as pessoas que, por exemplo, para esse assunto, se vacinem. E a vacina que é boa é a vacina que tá no braço, a que tem disponível. E pronto, acabou. E assim a gente vai poder tratar sobre outros assuntos, trazer um especialista para conversar sobre, não sei, a guerra entre Israel e Palestina, com quem entende do assunto. Alimentação saudável, o que é saudável, o que não é saudável, alimentos orgânicos, alimentos transgênicos, enfim. E quando surgiu a ideia desse podcast, que a gente teve a nossa primeira reunião, eu já me prontifiquei de cara para ficar com essa parte da informação, porque é a parte que eu acho mais legal. Eu gosto muito de fazer isso, eu sempre estou procurando saber sobre todos os assuntos, até um assunto que eu acho que não vou dar conta, eu vou lá e tento dar conta. Eu quero saber sobre tudo, eu quero me informar sobre tudo.
Então eu achei que eu fosse me dar bem para ficar com essa parte de poder conversar com o especialista e tirar dúvidas, das mais simples às mais complexas. Lembrando que uma dúvida é sempre uma dúvida, ela é sempre pertinente e a gente está aqui para tentar respondê-las. Estamos com boas expectativas para esse projeto novo e a gente espera muito que ajude as pessoas e que traga excelentes experiências tanto para a gente quanto para vocês que vão nos ouvir. Agora que nós já conhecemos um pouco do que o grupo de comunicação audiovisual faz dentro do projeto Educação e Psicologia, nós vamos avançar para um cursinho pré-vestibular gratuito, que é realizado pelo grupo de trabalho Educação. Mas antes disso eu quero saber de você. O que você está achando dessa mostra? Os nossos comentários estão abertos para suas perguntas. Não deixe também de conhecer o nosso perfil no Instagram, @edu.psi.nb. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e escreva para nós através do e-mail educaçãoepsicologia3@gmail.com. E aí galera, o meu nome é Lamone Patriota, eu tenho 19 anos e estou indo para o meu terceiro semestre de Ciências Naturais aqui na FUP. E também faço parte do projeto Educação, onde atuo na coordenação, auxiliando os professores e o coordenador. Tá bom, Lamone, mas o que é o projeto Educação e quando ele surgiu? Vamos lá. O projeto Educação nada mais é do que um cursinho prévio em criar um cursinho popular aqui em Planaltina. Este mesmo fez uma publicação no Facebook procurando apoiadores. Essa publicação chegou até o nosso atual coordenador, o Vitor, que abraçou a ideia e junto com ele fizeram o projeto crescer. Voltando a falar um pouco mais sobre mim, como eu disse anteriormente, faço parte da coordenação do cursinho. Mas nem sempre foi assim, pois conheci a Educação em 2018, quando era apenas mais um estudante do ensino médio que sonhava em entrar na universidade, mas não sabia nem por onde começar nem o que estudar. E foi assim que a Educação me ajudou, pois lá tive professores incríveis que me mostraram o caminho e acompanharam minha trajetória até o final, e sempre acreditaram em mim. Fizeram um aluno mais estudante e mais confiante, e assim pude fazer uma boa prova. Quando eu participei do projeto em 2018 como aluno, tínhamos uma sala na FUP, aqui mesmo, onde tínhamos aula das 2 às 6, de segunda a sexta. Mas também não ficávamos presos somente à sala de aula, tínhamos saída de campo e aulas em laboratório. Mas não posso esquecer do evento que mais gostava, que acontecia sempre uma semana antes do Enem, chamado Corujão. Mas o que é o Corujão? Corujão era um evento que acontecia na madrugada, em que passávamos a noite toda na UNB fazendo revisões, de formas interativas, como por meio de jogos, perguntas, danças, músicas, e também comíamos bastante. Então galera, agora eu vou deixar vocês com alguns vídeos e fotos feitas pelo nosso coordenador e pelos nossos professores durante o nosso ensino EAD. E por fim o nosso professor Haroldo vai conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa metodologia de atuação no ensino remoto. Espero que gostem e que sirvam para ilustrar nossa situação atual. Outra coisa. Mas não aconteceu assim, aconteceu que ficou tudo num lugar só. Os aparelhos de comunicação em geral estão, a maioria, né? Porque todos aprovados, vai valer a pena estudar em casa nesse momento caótico. Vocês vão ser aprovados, tá? Retornando, eu sinto que quando uma live acaba para iniciar outras, a gente fica meio perdido, sabe? Mas vamos lá, retornando. Eu tava falando sobre Maria Quitéria, o quanto que ela foi importante. E aí ela foi muito importante, o Brasil ganha essa guerra contra alguns brasileiros que queriam que o Brasil se tornasse independente. Então, assim, eram dois grupos, o grupo de tropas brasileiras e as tropas portuguesas. Então, a tropa... Quando a gente fala de modo geral o poder político na filosofia, seria o poder de você usar da força física para fazer com que outra pessoa se faça... A nossa tendência é
tentar se livrar totalmente dessa tensão, mas a gente nunca consegue. A gente consegue um pouco em partes, mas é impossível a gente se livrar dessa tensão, porque ele até fala, depois eu vou falar mais pra frente, que não tem como você viver sem essa tensão. Se essa tensão um dia acabar é porque você morreu. Então tá, aí essa tensão, que ela é duradoura, ela... Meu Deus, povo, cadê você? Né? E a parede celular do núcleo também vai desaparecendo para poder deixar o material genético que está guardado dentro disso mais livre, para poder acontecer a divisão celular. E aí, enquanto esse nucleolo vai desaparecendo, a parede celular vai desaparecendo, nós temos os nossos cromossomos que vão se condensando, ou seja, eles vão se espiralizando para poder formar. Antes o material genético que estava todo disperso na célula, agora ele está começando a se, dentro do núcleo da célula, agora ele está começando a se condensar. Beleza? Aí nós temos lá na metáfase, onde nós temos a duplicação do cromossomo, ou seja, aquele cromossomo que ele estava todo soltinho lá, ele foi e se condensou, né? O material genético se condensou, formou um cromossomo, e agora nós temos a duplicação desse cromossomo. Beleza? Continuando aqui, galera. Então, uma vez que nós temos separados, né, os números de cromossomos em díades, né? Então aqui, galera, beleza? Então eu vou anotar aqui. Se estiver tudo bem até aí. Essa parte aqui é bem teóricazinha, é só para vocês saberem as propriedades e tal, para quando a gente entrar em áreas e tal, a gente saber as propriedades e saber usar. Mas me digam se foi ok até aí. Por favor. Então, Cleiton, das primeiras perguntas que a galera faz, assim, que eles têm na galera tá no vestibular, das principais dúvidas que eles têm para escolher o curso é, tipo, o que é que vai me fazer escolher aquele curso? Por que eu devo fazer medicina ou direito? E a galera pergunta, o que te fez perceber que era essa sua vocação? Então, para você, o que te fez ver que medicina era a sua vocação? Assim, primeiro que minha mãe, ela já é da área da saúde, ela é enfermeira, e ela se formou há pouco tal, mas você também pode dar aula para jovens e adultos, você pode dar aula nas classes hospitalares, e se você não quer seguir nessa área de dar aula, você pode ser gestor também. Agora você okay. Outra pergunta, né? Que era a pergunta da matéria que você mais gosta. Então já encaixa logo ela que você já vai respondendo. A matéria que você mais gostava na escola e depois que você mais gostava na faculdade. Matemática, né? Eu gostava dos números, me dava bem. Olá, tudo bom? Meu nome é Francisco Haroldo, eu sou estudante de licenciatura de Ciências Naturais pela UNB, eu sou professor de Química do Projeto Educação. Falando um pouco da minha metodologia, eu gosto muito de usar uma metodologia mais ativa, mais significativa, usando muito de investigação por Piaget, né? Eu gosto muito, e eu gosto de usar sempre artifícios lúdicos para que meus alunos montem, junto comigo na sala de aula, o conhecimento, para que a gente possa construir juntos. Então às vezes eu uso um slide com uma foto, um GIF, uma historinha, um vídeo, uma coisa mais lúdica, não aqueles textos tão chato, horrível. Eu gosto de usar bastante o quadro também para desenhar, para ver se a galera consegue imaginar mais as coisas acontecendo. Mas eu também gosto de usar vários outros tipos de artifícios. Já fiz gincana entre os alunos para que eles formulem uma metodologia para que o time adversário possa responder tal tipo de questão ou adquirir tal tipo de conhecimento. Já fiz muito isso, inclusive, é muito divertido. Já fiz uma tabela periódica no chão para a galera pular a amarelinha, descobrir qual coluna, qual casa, qual família do elemento, quais são as propriedades desse elemento, quantos elétrons, prótons tem, qual é a massa.
Enfim, esse é mais ou menos a metodologia que eu gosto de usar e que eu pretendo usar para a minha vida como professor. Falando um pouco também de como mudou, né, do EAD, do presencial para o EAD. Eu amava o presencial, amo até hoje. Se eu puder voltar a dar aula presencial, eu quero muito. Era muito divertido, sempre adorei muito estar com os alunos na sala de aula, sempre gostei de conhecer um pouco da história deles, entender como é que eles se sentem na matéria, para que eles possam ver também a ciência no dia a dia, né? Para mostrar para eles que a ciência ela não está só na escola, não está só na universidade, onde as pessoas fazem ciência de ponta, não. A ciência está no dia a dia, nos pequenos fenômenos que acontecem à sua volta. Ali tem fenômenos químicos, físicos. Eu gosto de tentar passar essa visão para os meus alunos, para que eles possam entender que a ciência está no dia a dia deles, está no cotidiano, está na vida deles, desde que eles nasceram, e vai estar até o dia que a gente se for daqui. Então eu gosto de passar essa visão para que não fique aquela coisa mais conteudista, para que os alunos só estudem para a prova. Não, eu gosto de que eles entendam que cada dia, cada hora, tudo que acontece na vida deles também tem ciência ali. A ciência também explica aquilo e também é um fenômeno da ciência. E é um fenômeno a ser observado também. E compreendido, enfim. Então eu gostava muito de fazer isso na sala de aula, nos alunos. Já no EAD, fica mais complicado. Eu não consigo ter tanto diálogo com eles, é mais difícil ter esse contato com os alunos direto, né? De poder até entender, ter um feedback deles, de entender como é que eles estão assimilando o conteúdo, se eles estão com dúvida, se está passando alguma coisa na casa deles que está tirando o foco deles, porque nem tudo é só do que tem dentro da sala de aula, né? Os alunos também têm a própria vivência, têm a própria história, que conta muito também quando você está dando aula. Então a gente perde todo esse feedback, que para mim é uma perca imensurável, mas a gente tenta ao máximo possível continuar sendo lúdico, continuar tendo essa metodologia mais ativa para que os alunos consigam buscar, né, já que a gente não está tendo contato direto com eles, que eles busquem a melhor forma para eles estudarem, para eles adquirirem esse conhecimento, para eles conseguirem estudar, até para o ensino médio, para as provas de vestibular, Enem, para que junto com eles a gente também consiga construir o conhecimento mesmo à distância. O que é um pouco mais complicado. Primeiro, pela falta do feedback. Segundo, porque eu não me considero a melhor pessoa do mundo para mexer em computador e fazer animação, essas coisas. Mas, inclusive, o meu material ele é bem simples até. Eu costumo, agora no EAD, colocar mais questões para eles resolverem, para descobrir a resposta e tudo mais. Sempre me deixo à disposição para explicar, para mostrar da melhor forma possível como chegar nesses conceitos, né? Mas a gente coloca qualquer YouTube hoje por aí, eles mostram de forma muito mais lúdica, muito mais ilustrativa como as coisas funcionam. Então eu prefiro que eles pesquisem por eles mesmos, que eles procurem, para que eles... Então, pessoal, nosso pequeno vídeo está chegando no fim. Voltei aqui para agradecê-los por terem assistido o vídeo até agora. Espero que tenham entendido como está funcionando o nosso cursinho nesse período tão difícil que está sendo para todos nós, a quarentena. Falo não só por mim, mas sim por todos os membros da educação, quando digo que não vemos a hora de podermos voltarmos com as atividades presenciais em segurança. Um beijo e um abraço de todos nós do Educação. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. Amor é o segredo que falta a gente entender. Um dia me disseram que a razão vence o coração, que não vale arriscar uma nova paixão. Pena de quem
deixou de amar. E os anos passarem, as dores desabaixarem e partir. Sem amar ninguém. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Boa! Esse foi o Projeto Educação. Vou deixar aqui para você o @ deles no Instagram, para você conhecer mais e, se precisar, entrar em contato. E o próximo grupo de trabalho que iremos conhecer é o Momento Informamos, que atua trazendo conceitos científicos em língua brasileira de sinais. A Natália, a Lawanda e a Karen vão apresentar com mais detalhes esse projeto para você. Oi, eu vou iniciar explicando o que é a surdez. Bom, a surdez, ela consiste na perda total ou parcial dos sons decorrentes de problemas no aparelho auditivo. Partindo desse pressuposto, nós achamos interessante e gostaríamos de dividir com vocês um pouquinho do que nós sabemos sobre a história dos surdos, sobre a história dessa língua tão interessante que é a Libras. As primeiras referências aos surdos aconteceram lá na lei hebraica.
Já no Egito, os surdos eram cultuados como deuses, mas infelizmente o rumo da história não continuou o mesmo. Lá na Grécia, todas aquelas pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram considerados incapazes, e isso fazia com que, muitas vezes, eles fossem condenados à morte. Pouco tempo depois, Santo Agostinho pregava que todas aquelas pessoas que haviam tido filhos com deficiência eram porque eram extremamente pecadoras e Deus mandava os filhos com deficiência para castigá-los. Felizmente, com o passar do tempo, essas crenças foram sendo destruídas e em 700 d.C., John Beverly foi o responsável por ensinar um surdo a falar, e por muitos ele foi considerado o primeiro educador de surdos da história. Entretanto, quem ficou com os créditos de primeiro professor de surdos da história foi um monge conhecido como Ponce de León, e também foi ele o responsável por criar o alfabeto manual, que até hoje existe. A história da Libras é complexa e extensa. Por anos houveram proibições da utilização de linguagem de sinais. Várias pessoas queriam a todo custo fazer com que os surdos oralizassem, ou seja, utilizassem o mesmo tipo de linguagem, tinham o mesmo estímulo e a mesma resposta que nós, ou seja, a resposta auditiva. A difusão da Libras aqui no Brasil aconteceu durante o Império de Dom Pedro II, quando Ernest Huet veio ao Brasil, que era um educador surdo, e juntamente com a ajuda de Dom Pedro, eles fundaram o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos, aqui no país, e fez com que essa língua começasse a ser difundida. Um pouco tempo se passou e eles começaram a proibir a Libras no país e ensinar os surdos a oralizarem. Quando isso mudou? Lá na década de 80/90, quando houve uma intensa movimentação dentro da própria comunidade surda pelo direito deles de se comunicarem com a sua própria língua, que é a língua brasileira de sinais. E graças a eles, hoje nós podemos vir aqui e ensinar um pouco da história e ensinar para vocês um pouquinho do que nós sabemos sobre a Libras. Oi gente, tudo bem? O nosso projeto pertence à Faculdade UNB de Planaltina, em parceria com o Instituto Bancobras, e consiste em fazer vídeos com conceitos científicos e vídeos em conteúdos também em Libras para toda a comunidade. Nos reunimos toda semana para decidir o que achamos relevante levar para o Instagram, para estudar, para escrever, para fazer vídeos. O nosso projeto tem 2 meses de vigência e, por mais que pareça pouco, trabalhamos arduamente toda semana. Para que o nosso projeto pudesse entrar em vigência o mais rápido possível, nós pensamos em alguns passos. O primeiro passo foi pensar o que queríamos com o projeto e logo de cara entramos em consenso. Queríamos levar conceitos científicos em Libras para a comunidade surda. Pensando no momento que estamos vivendo e em estudos feitos anteriormente, percebemos que a comunidade surda estava sendo esquecida. No último ano, grande parte do mundo se atentou a orientar a população sobre o novo vírus. Mas essa não foi a mesma realidade para a comunidade surda. Diversos estudos feitos comprovam isso. Sendo assim, decidimos que o nosso projeto teria como o primeiro objetivo levar conhecimento sobre o novo vírus em Libras para a comunidade surda. O segundo objetivo seria levar conteúdo em Libras para aqueles que ainda não conhecem a língua. E depois de já termos definido o objetivo do projeto e também da logo ter sido criada pela artista maravilhosa que é a Isabelle Garcia, que ela também é estudante de Ciências Naturais da UNB, Faculdade UNB de Planaltina, vem a parte então de pensar sobre a organização do Instagram. E acredito que seja a parte mais trabalhosa e que vai se manter por todo o projeto, que é a gente pensar mesmo sobre a cara do Instagram, como é que vai ser as cores, como vão ser as postagens, pensar também principalmente no conteúdo, vão ser vídeos grandes, falando mais sobre o conteúdo, ou vai ser mais resumido em vídeos bem curtos, e é muito trabalho, porque a gente tem que pensar um pouco sobre o roteiro, tem que também traduzir os textos, e a gente tem que ter um cuidado especial, porque todas nós somos estudantes, ninguém aqui é formado em Libras, então a gente tem que ter um cuidado de apresentar um sinal correto e da forma correta também. Então esse é o maior trabalho agora, depois de já ter definido tudo isso. E quanto à organização do Instagram, até agora a gente combinou de que vão ser pelo menos 2 postagens no feed por semana. A maioria delas vão ser em forma de vídeo, pois já que vamos apresentar tanto conteúdo em Libras para quem é ouvinte ou não conhece a língua,
como também vamos apresentar informações científicas para quem já conhece a língua, esses dois tipos de postagens, eles ficam melhor quando apresentadas em formato de vídeo. Por isso vão se manter. Normalmente vai ter foto também, mas só para trazer alguma informação. E quanto aos stories, vão ser pelo menos 3 stories semanais, principalmente para práticas. Então vamos praticar? Que sinal é esse? Que vamos fazer um ditado aqui. Então a proposta mesmo é também ter uma prática pelo menos 3 vezes na semana. E aí, gostaram do vídeo? Esses e muitos outros conteúdos vocês podem conferir lá no Instagram do projeto, @Informãos. Vão lá, sigam, curtam, compartilhem os conteúdos, vai ser bem incrível. Então, até a próxima. Beijinhos! Oi, a gente vai começar. O que foi isso? Que planaltina é essa, Lawanda? Como é essa? Depois de já terem definido os objetivos, não, peraí, tá. Arruma esse cabelo aí, cara. Tá ruim? Aqui, ó.
Agora nós vamos assistir à apresentação de mais 3 colegas que atuam no grupo de trabalho Socioeducação. Bom, e quais seriam então os objetivos do projeto socioeducacional Pertencer? Os nossos objetivos são vários. E um dos nossos primeiros objetivos seria promover o sentimento de pertencimento desses adolescentes, fazer com que eles se desenvolvam, né, dentro das suas potencialidades, dentro dos seus dons, capacidades criativas e outras habilidades. Dentre elas, um dos nossos objetivos é favorecer a participação e inserção desses jovens dentro do meio social, já que parte deles se encontram em transição ou restrição de liberdade. Além disso, a gente também busca favorecer espaços onde a gente possa promover a saúde mental desses adolescentes e jovens, né, buscando sempre e procurando sempre ter uma escuta acolhedora, dinâmicas e práticas que possam integrar sempre esses jovens. Promovemos também, então, buscamos promover aulas de reforço para que esses adolescentes possam, né, melhorar na sua capacidade de ensino e aprendizagem também. Adolescentes a quem foi atribuída a autoria do ato infracional possuem, de um modo geral, uma elevada distorção idade-série e um alto índice de fracasso escolar, e isso faz com que eles percam o interesse, gerando uma relação conflituosa com a escola e uma desmotivação. Sem a motivação, não há aprendizado. O aluno que sente vontade de aprender e prazer em aprender é porque ele está sendo motivado. Desse modo, o uso de diferentes recursos didáticos podem ser fortes aliados no processo de desenvolvimento e motivação desses adolescentes. As atividades do nosso projeto se constituem em ações práticas que ocorrerão semanalmente de modo virtual pela plataforma Google Meet. O tema dessas ações será escolhido previamente pela equipe do projeto, sendo que deverá compor um dos 2 eixos temáticos escolhidos para essas ações, sendo eles, o primeiro, saúde mental, emocional e ou espiritual dos adolescentes, e o segundo, o contexto educacional, como estes jovens aprendem, assim estimulando suas capacidades cognitivas e intelectuais, de modo a promover o pertencimento, a autonomia e a participação social destes adolescentes. No momento de gravação desse vídeo, os trabalhos do grupo Socioeducação ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. E muito em breve a gente vai trazer mais resultados para você que está aí nos acompanhando. E para isso você já sabe, o nosso Instagram é o @edu.psi.unb, onde você consegue se informar sobre as nossas atividades em primeira mão. Não deixe também de se inscrever no YouTube e, se precisar, escreva para a gente. O e-mail é esse que está aparecendo aí na sua tela. Todas essas informações se encontram aqui na descrição do vídeo. Lembrando a você que dia 29, conhecido também como depois de amanhã, a gente tem encontro marcado aqui a partir das 10 horas para continuar com a nossa mostra nessa semana universitária UNB 100 anos de Paulo Freire. E nesse mesmo dia nós iremos estar lançando o site do projeto. O grupo de trabalho Ciência Verso, que desenvolveu o site, vai estar aqui na quarta-feira para falar sobre todo o processo de criação deste site. Boa tarde, você que está nos assistindo no primeiro dia da Semana Universitária. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live em que nós tratamos o nosso projeto Educação em Psicologia, Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão em Condição de Pandemia. É muito bom ter você com a gente, espero que vocês estejam aproveitando as diferentes atividades que nós temos feito nesse tempo, e o nosso grupo, que é o grupo de estudos e sistematização, veio conversar com vocês e apresentar para vocês as nossas ações no que diz respeito à manutenção dos nossos estudos coletivos e também a sistematização do conhecimento que a gente produz no processo de atuação extensionista. Nós somos professora Juliana, professora Amparo, professor Paulo
e nós somos coordenadores desse projeto de extensão que se situa na Faculdade UNB Planaltina. Nós estamos muito felizes por ter essa oportunidade hoje de diálogo com você. Então, o nosso projeto, ele faz esse ano 11 anos de existência e o nosso foco é a promoção da inclusão por meio de atividades extensionistas. Nós trabalhamos sempre no tripé, ensino, pesquisa e extensão, pensando que é por meio dessa interface que nós vamos construir as transformações sociais de que necessitamos. Nós trabalhamos com diferentes públicos, desde crianças até adultos, e também em diferentes contextos, escolas, hospitais, unidades de internação, centros de atendimento à mulher. São várias atividades que os nossos estudantes, as nossas estudantes, docentes da educação básica e da educação superior conduzem. São várias atividades. O nosso grupo ele vai mudando as suas características na medida em que as pessoas vão ingressando nele. Atualmente, nós somos mais de 30 membros e ficamos felizes por termos uma grande participação de pessoas também da comunidade que atuam conosco, inclusive como orientadores e orientadoras dos nossos grupos de trabalho. Para começar a conversa sobre isso, a pandemia trouxe uma situação muito desafiadora. Como é que nós iríamos praticar a extensão universitária, que é uma atividade em que nós estávamos acostumadas e acostumados a estar no lugar, nos territórios de atuação, junto com as pessoas, respeitando todas as regras de biossegurança, principalmente o distanciamento social. Então, nós tivemos que mudar as nossas concepções, muitas vezes, para adaptarmos a esse ambiente virtual de aprendizagem e a esse ambiente virtual de comunicação. Então, nossas atividades, elas foram, migradas, elas foram transformadas a partir da necessidade dessas ferramentas digitais. Hoje nós utilizamos o Google Meet, utilizamos o Teams, o StreamYard, para a gente poder operacionalizar as nossas atividades, inclusive de estudos e de sistematização. No estudo, nós continuamos a fazer reuniões mensais de estudo com todo o nosso grupo, e nessas reuniões a gente utiliza essas plataformas para a gente conversar sobre textos que nós lemos e que são importantes para a nossa atividade extensionista. Esses textos são tanto de metodologia, principalmente metodologia de pesquisação, que é a metodologia que orienta a nossa prática extensionista, como também de outras temáticas que são relevantes. Além desses estudos coletivos, nós temos também os estudos que acontecem nos pequenos grupos. Esses pequenos grupos, eles vão estudar temáticas que são relativas à atividade extensionista daquele grupo. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos estudantes que agora, no período de pandemia, e professores também da educação básica, que estão atendendo estudantes com altas habilidades, por exemplo. Esse grupo se reúne e faz estudos e debates, promove lives sobre essa temática das altas habilidades, por exemplo. Nós também temos um grupo novo de socioeducação, em que nós também fazemos estudos juntos e também fazemos lives com profissionais que podem nos ajudar nesse processo de reflexão sobre a nossa prática. Por outro lado, a nossa sistematização do conhecimento tem sido feita a partir da ruptura de padrões. Por que a gente diz isso? Porque nessa pandemia nós conseguimos publicar 2 livros, e esses 2 livros que estão disponíveis gratuitamente nas editoras, nós vamos deixar o link de acesso, as informações aqui nesse vídeo, para que você possa consultar. Essas sistematizações, elas
Ixi, gente, agora eu fui, nem me lembro mais o que eu vou falar. Deixa eu voltar um pouquinho. Bom, a sistematização, ela acontece por meio de um esforço coletivo de trabalho. Os nossos processos de compreensão das atividades que nós desenvolvemos, esse processo ele não é feito sozinho, é feito também colaborativamente. Nós conversamos entre nós, debatemos, analisamos os diários de campo. Os diários de campo são muito importantes na nossa prática extensionista. Todos os extensionistas e todas as extensionistas registram em diários o seu fazer, o seu pensar, o seu sentir, para que nesse momento de sistematização das experiências, a gente possa ter essa riqueza de informações. Então, a nossa primeira ruptura é que os artigos são... como é que a gente pode dizer? Eles são assinados por diferentes autores e autoras. E a organização dessas obras, por exemplo, desses 2 últimos livros que foram lançados agora em pandemia, contam também com a participação de estudantes da graduação, estudantes da pós-graduação e também de profissionais da educação básica, além de nós 3 que somos coordenadores desse projeto. Nós temos um empenho muito grande de que todas as pessoas que participam como extensionistas tenham também essa experiência de pensar a sua prática, de refletir sobre ela e de sistematizar essas experiências, porque acreditamos que essa sistematização é importante não só para nós, mas também para toda uma comunidade que pode ser favorecida a partir do acesso, do conhecimento, das experiências, das estratégias que nós temos usado nas nossas intervenções. Agora nós vamos passar a palavra para a professora Amparo. Boa tarde, é uma honra e é um prazer estar aqui participando dessa semana universitária, trazendo sobre o projeto que a gente desenvolve há mais de 10 anos. Eu gostaria de falar sobre o que é fundamental na nossa prática presencial, que nos desafia a trazer para o virtual. Assim, de início, os 2 elementos, os 2 fundamentos dessa prática presencial que a gente traz e que eu pretendo enfatizar aqui nessa conversa, é a autoria, a agencialidade, a singularidade, a originalidade, a autonomia de cada pessoa e, ao mesmo tempo, a atuação compartilhada, a atuação no coletivo. Então, o fundamento da nossa prática é essa ênfase na autoria e na atuação compartilhada, e que, com a pandemia, estamos sendo desafiados a desenvolver isso no ambiente virtual. Então, a autoria, né, a importância da aprendizagem autoral é desenvolver a competência e a vontade de participar da construção do mundo, do outro e de si mesmo nesse processo, que é isso que se faz quando a gente integra ensino, pesquisa e extensão. A aprendizagem autoral, nessa singular, original, individualizada, é o exercício da autonomia para definir a própria voz, para dirigir-se e responder aos outros, para definir objetivos, desenvolver novos desejos e interesses, assumir responsabilidades pelas próprias ações, opiniões, visões e valores, conceber novas definições de qualidade e definir práticas. Enfim, é uma aprendizagem e um ensino humanístico, em poucas palavras, né? E ele é fundamental porque vivemos em um mundo fluido, né? Participamos de um contexto existencial instável, novedoso, no qual o futuro é imprevisível, está sendo gerado e nutrido continuamente, agora mesmo. Ou seja, o futuro está sendo forjado agora, hoje.
com ou sem a consciência que tenhamos disso. Então, vivemos em um mundo fluido, participamos de um contexto existencial instável, novedoso. O futuro imprevisível está sendo gerado e nutrido nesse momento. O futuro está sendo forjado hoje, né? Com ou sem consciência disso. Então, a questão é se a gente participa deliberando dessa construção desse futuro, né? Como eu disse antes, a aprendizagem autoral é o exercício da autonomia para definir a própria voz, né? Definir objetivos, desenvolver novos desejos, interesses, assumir responsabilidades por ações, opiniões, visões e valores, conceber novas definições de qualidade e definir práticas. É uma participação singular de cada indivíduo, isso em um mundo que exige respostas novas, complexas, diferentes, para questões novas, para as quais a gente ainda não tem uma tradição, não tem um conhecimento, e, ao mesmo tempo, exigindo respostas melhores para questões antigas. Então, essa é a importância que damos à educação, à aprendizagem e ao ensino autoral. E a questão que surge quando a gente coloca essa questão é qual é o futuro, para que futuro queremos deliberar? Qual é o futuro que estamos querendo construir hoje? A nossa escolha, a nossa questão é sobre o próprio caminho, né? Diz que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. No nosso caso, a nossa escolha é pelo próprio caminho. Embora saibamos, sim, qual é, para onde é que queremos ir. Queremos ir para uma sociedade melhor, né? Queremos a inclusão de todos nas formas de viver bem, de ampliar conhecimento, de refletir e intervir na vida. Mas o que nós estamos falando aqui agora é sobre o caminho. E essa formação, essa formação autoral, esse desenvolvimento dessa competência de participação na construção do mundo, do outro, de si, é que é a nossa ênfase na nossa prática de extensão. Então, nesse contexto, né, de perene construção, nesse contexto fluido, líquido, como diria o Bauman, né, o grande diferencial do ser humano é a autonomia, a flexibilidade, a inventividade, a responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo. Então, essa condição desse contexto atual, nesse contexto atual, esse é o diferencial humano. É autonomia, flexibilidade, inventividade e responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo, que são potencialidades passíveis de se desenvolverem em contextos de ensino e aprendizagem autoral, singularizada, que geradora de diversidade de respostas para questões novas, como disse antes, né, para as quais nós não temos referências passadas, e exigindo melhores e inadiáveis respostas para as questões antigas e persistentes, né? Então, a agencialidade se revela na transgressão de limites, ela é fonte de autoria que define uma nova qualidade de participação, por meio da constante transgressão criativa da cultura em atos de ética, que é um modo de funcionamento psicológico passível de ser conquistado, como a gente tem experimentado, observado nos nossos trabalhos. Então, é um modo, essa ética, né, esses atos éticos, é um modo de funcionamento psicológico passível de ser construído quando a pessoa participa dos processos, produzindo significados e sentidos sobre o mundo, sobre o outro, sobre si mesma, produzindo formas particulares, em suma, né, de modos de funcionamento psicológico. Ao lado da autoria, ao mesmo tempo que a autoria, a gente fala da atuação coletiva, experiências de envolvimento em atividades conjuntas. Na verdade, a aprendizagem autoral, ela se dá no coletivo, que é o local de expor-se ao inesperado, que é o lugar de confrontar a teoria, o lugar da gente se perguntar, da gente perguntar o outro,
da gente interpelar e permitir ser interpelado, da gente se colocar no lugar do outro, ver, discernir, agir e construir conhecimento, como a Juliana mostrou aí, nesse período de pandemia, por exemplo, 2 livros organizamos, mas antes temos outras produções de artigos e capítulos de livro. Mas o fato é que esse é um contexto, isso tem que ser num contexto dessas atividades conjuntas, é um contexto que reconhece, que valoriza e que ativamente promove a participação de todos, né, percebendo nas diferenças as possibilidades de desenvolvimento. Para nós é muito claro que a diversidade confere complexidade e riqueza ao ambiente de aprendizagem. Por isso, a singularidade é tão requerida, é tão reconhecida. Então, eu sou um ser importante, eu sou importante no grupo, assim como cada outro é importante também. Então, essa complexidade e riqueza, né, da diversidade, ela favorece o ambiente de aprendizagem. Nessa prática, a gente parte de visões, intenções, expectativas e objetivos pessoais do grupo para desenvolver trajetórias singulares de aprendizagem. É um processo de aprendizagem único, imprevisível, probabilístico, vivo, dialógico, dialogado, negociados. Todos esses projetos que a Ju mencionou, eles transcorrem de forma tal que é singular. Cada projeto é uma experiência única. O eixo é a ação, a experiência de moldar meios afins, de criar e pôr à prova hipóteses, inventar e descobrir, exercitar a artesania do mundo do outro de si, de aventurar em terreno que ainda não foi explorado, experimentar esforços coordenados de muitos em equipe, podendo culminar com o prazer da consumação, que é o que a gente tem experimentado e valorizado e compreendido a importância, é o prazer da consumação, é o que a gente tem chamado de experiência estética. Então, o desafio, né, para nós foi como estruturar processo de aprendizagem no ambiente virtual com ênfase nessa autoria e na ação coletiva. Agora, o que de fato fica disso é que a presença, tanto física quanto virtual, né, a presença física ou virtual, é a materialidade sobre a qual se dão os processos de desenvolvimento e aprendizagem, especialmente a aprendizagem efetiva, que é também a aprendizagem afetiva, que tem potencial para gerar novas aprendizagens. Então, isso fica muito claro, a presença físico-material, os encontros são importantíssimos nesse trabalho, a presença. E nisso o desafio é estruturar atividades, tempos e espaços, né, para se conhecer e reconhecer um ao outro, né, esse conhecimento e reconhecimento recíproco, o autoconhecimento, o estabelecimento de uma base moral cidadã comum. Isso é importante o tempo inteiro e em todos os espaços. E também estruturar esses espaços, essas atividades, para serem realizadas em grupos, reservando-se um tempo para orientação, discussão e tomada de decisão no coletivo, com todos os grupos. Então, continua sendo útil para nós, nessa transposição do presencial para o virtual, aqueles modos de posicionamentos que antes a gente já participavam das nossas reflexões em todos os grupos, em sala de aula, ou ambiente formal ou informal, ou não formal de educação. São modos de posicionamentos que como que se estabelece um pacto entre os participantes, um objetivo, uma meta a ser atingida, que é a construção coletiva de conhecimento, evitar os raciocínios de exclusão, a instituição de verdades locais, o uso racional e solidário dos tempos e espaços, e a objetividade como uma conquista relacional. Essas
são as minhas reflexões que eu pensei em compartilhar com vocês nessa experiência do projeto, no contexto da pandemia. E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Paulo para falar um pouco, então, do que ele reflete nessa transição do presencial para a experiência no contexto de pandemia. E muito obrigada. Boa tarde. Bom, é um prazer, né, sempre estar juntos de uma forma ou de outra, para falar e para pensar juntos algumas ideias, né, para refletir sobre algumas ideias que ao longo do tempo nós temos compartilhado já. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse período, que apesar, a despeito de todos os desafios, nós temos conseguido realizar muitas atividades, né? Juliana já falou dos livros que foram produzidos e publicados em plena pandemia, mas uma das coisas que mais nos chamou a atenção nesse período foi a comemoração dos 10 anos do nosso projeto, e que a gente precisou pensar juntos e elaborar um projeto para que a data não passasse em branco, né? Que não passasse sem uma comemoração. E eu lembro ainda quando começamos a falar sobre isso, e agora, com os 10 anos, vamos fazer, não vamos fazer? Eu mesmo fiquei um pouco temeroso, né, se a gente ia conseguir, né? Primeiro momento, aquela ideia de querer fazer tudo e fazer uma semana inteira de atividades, a gente viu que a gente não ia conseguir, talvez nos faltaria mãos e pés e cabeça, talvez não nos faltasse ideias, mas nos faltasse mãos né, para dar conta de tudo. E aí, até seguindo esses fundamentos e a sistemática da nossa atuação enquanto projeto, a gente precisou realmente colocar em prática aquilo que a gente tem como teoria. E uma das coisas que mais chama atenção em toda essa nossa trajetória é essa união, né, entre teoria e prática, né, que é a praxis, né, o tempo inteiro. Tudo que a gente faz, por trás tem um referencial teórico, né, que nos ajuda a sistematizar as nossas ideias, e essas ideias têm uma prática que reflete e que fala a favor de uma elaboração consciente, sem que a gente perca as nossas perspectivas, né? Então, Amparo trouxe na fala algumas coisas muito importantes, né? Desde trabalhar com essa flexibilidade. Nós temos um desafio, nos foi colocado um desafio antes de nós pensarmos neste evento de hoje. Nós estávamos conversando como nós fomos todos surpreendidos desde o ano passado, já faz mais de um ano que a gente está passando por esses desafios de viver uma pandemia que, com todos os equívocos possíveis e imagináveis, né, da forma como o país optou em enfrentar, que diferentemente de outros países, fez com que a gente estivesse se arrastando até agora, né, mesmo hoje comemorando a diminuição do número de mortos e de internações, mas mesmo assim a gente já poderia estar em um outro patamar. Mas isso, pelo contrário, nos deu mais força, né, de entender que é no momento de desafio que a gente precisa ser mais flexíveis, né? E essa flexibilidade, ela surge justamente no momento mais desafiador. E a construção do conhecimento precisa considerar não somente os elementos e os aspectos cognitivos, né, mas também o contexto, como a gente já sabe disso, né? Então, o contexto histórico, né, social que a gente vive. E o contexto histórico social que a gente está vivendo é exatamente um momento de muito desafio. Então, se a gente não é capaz de ser flexíveis, a gente não consegue concluir ou
ou executar os nossos planos e os nossos projetos, né, de pesquisa. E aí, a nossa metodologia de trabalho, que é a pesquisação, se mostrou caiu como uma luva, né? Que exatamente, bom, nós temos um desafio, nós temos um problema, e de que maneira vamos enfrentá-lo, né? E aí, a ideia da comemoração, né, dos 10 anos, né, mesmo a gente estando todos enlutados, não nos impossibilitou de celebrar, de comemorar, de festejar 10 anos de existência, né, de algo que começou como uma sementinha bem pequenininha e que hoje já dá frutos. E a própria logo, né, do nosso projeto é uma árvore frondosa, né, quer dizer, que está para dar frutos, que não para de dar frutos. E isso acontece exatamente porque a gente é capaz de perceber que é na diversidade, né, na diferença, que a gente é capaz de fazer a diferença, sem excluir, pelo contrário, incluindo a todos. E foi muito interessante o evento, exatamente porque nós, enquanto coordenadores, nos preocupamos o tempo inteiro de como que poderíamos fazer uma comemoração que incluísse a todos, né? Não, e não somente nosso grupo, mas que nós pudéssemos também ter a participação de pessoas de fora do grupo, mas que estão conosco. E aí foi muito interessante a gente poder fazer convites e as pessoas aceitarem os convites e estar conosco falando coisas muito próximas àquelas que nós temos vivenciado e construído juntos. Então, assim, quando eu relembro a construção do evento e a elaboração do evento, ela não poderia ser diferente daquilo que aconteceu, né, com a participação de todos, com a participação dos alunos, com a participação dos alunos que hoje já são coordenadores, que hoje já acompanham, que hoje já são formadores, não são multiplicadores dessas ideias que nós temos compartilhado juntos. E isso aconteceu graças a essa capacidade nossa de termos um núcleo duro, que é a teoria, mas sermos flexíveis ao ponto de, mesmo vivendo numa pandemia, poder juntar pessoas, aglutinar saberes e transformar esse saber em coisas tão produtivas e capazes de contribuir para a formação não somente de nós, né, mas do grupo que estamos elaborando e de outras pessoas. E aí é interessante a gente ver que como foi interessante ter os eventos virtuais e a gente vê que teve uma quantidade de visualização durante o evento, mas que ao longo, né, do tempo, essas visualizações, essas participações foram se multiplicando. E aí tem uma coisa legal, eu digo assim, obviamente que nunca se compara um mundo sem pandemia com um mundo com pandemia, né? Eu não queria que acontecesse a pandemia, eu não quero nada disso que estamos vivendo enquanto desafios. Por outro lado, mostrou para a gente a capacidade que nós temos de transformar as coisas, né? E mesmo eu que moro longe, mesmo agora está sendo mais fácil a gente se ver, porque eu não preciso ter um tempo para poder marcar a viagem, passagem e poder ir, a gente não sabe se vai conseguir a passagem. De repente, não, a gente combina um horário e a gente se reúne e a gente consegue fazer coisas juntos e estas coisas que a gente faz juntos serem compartilhadas, serem vivenciadas por outras pessoas. Então, o tempo inteiro é um trabalho conjunto, né? Essa autoria que não é da Juliane, que não é da Amparo, que não é do Paulo, que não é dos três, mas que é de todos nós. E isto nos ensina como a gente vai rompendo, né, esses padrões, né, de pensamento e de ideias que a própria academia insiste em mantê-la, né, em mantê-los, né, e a gente consegue viver uma outra realidade. Então, em plena pandemia, isso foi o que nos ajudou realmente a manter, né, essa ideia de romper com esses padrões,
talvez arcaicos, não sei, mas que para nós não atendem enquanto perspectiva teórica nem perspectiva prática dessa nossa construção. E aí, é nesse contexto que acontece a aprendizagem, né? Onde não existe aquele que sabe mais ou aquele que sabe menos, ou aquele que tem mais experiência é capaz de, junto com o outro, construir uma nova coisa, né? Mudar o direcionamento, porque a gente sabe o caminho, né? Como a Bárbara falou, a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente é capaz de traçar o caminho para atingir esses objetivos que a gente quer. Então eu trago essa memória, né, do evento, porque foi algo que me impactou muito, né? E é onde a gente pode viver dentro de num momento virtual toda a nossa metodologia de trabalho, né? De respeitar, né, inclusive essa construção conjunta, que é para isso que nós queremos, né? Então diria até que é como se a gente atualizasse o nome do próprio projeto, né? É neste momento, né, que a gente precisa mostrar, né, que é possível incluir pessoas, incluir ideias, incluir projetos. Então, é essa reflexão que eu queria trazer, né, para a gente e que a gente se fortalecesse nessa união, né, que eu acho que é o caminho talvez mais viável para nós. Não sei se para todo mundo, né? Para a gente também não cair na tentação de achar que o nosso modelo é o mais interessante, mas é o que nos ajuda, né? E o que nos conduz. É isso aí. Juliana, com você agora a bola. Gente, que alegria estarmos juntos e juntas para entender que é por meio dessa colaboração que esse projeto se faz e ele vai se construindo diante de tantas adversidades, de tantas condições desafiadoras. Muito obrigada pela sua participação nessa primeira parte da nossa mostra, Educação em Psicologia, Ações Extensionistas em Tempo de Pandemia. Fica o convite para que você esteja conosco na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, em que nós também traremos outros grupos de trabalho que compõem o nosso projeto. Nós lembramos que as nossas publicações estão disponíveis gratuitamente no site das editoras. O livro Extensão Universitária, Inovação Educacional e Práticas Inclusivas está disponível na editora Brasil Multicultural. O livro Inclusão, Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Diferentes Espaços de Aprendizagem, está disponível na editora Encontrografia. Nós também temos o nosso canal no YouTube, em que você vai poder acessar por meio do site que vamos deixar nesse vídeo. Agradecemos muito a sua participação e lembre-se, quarta-feira tem mais, a gente espera por você. Muito obrigada por sua participação, esperamos encontrar você em breve. Um beijo grande. Tchau! E nós chegamos ao fim do nosso primeiro dia da mostra Ações Extensionistas em Tempo de Pandemia do projeto Educação e Psicologia. E eu gostaria de deixar registrado aqui, em nome de todo o projeto, o nosso agradecimento aos parceiros que fazem essas atividades acontecer. Instituto Bancorbras, DEX, Secretaria de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Estado de Goiás, Secretaria de Educação do Município de Planaltina de Goiás e Secretaria da Criança do Distrito Federal. Para você, uma boa tarde e até quarta-feira.